Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós te damos a honra nessa manhã, nós te Sim, damos Pai. a glória, nós te agradecemos, Pai, pelo Espírito Santo, nós te agradecemos pela sua bondade e misericórdia que Sim, nos Senhor dá. Jesus. Somos muito gratos ao Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos socorrido, nós somos gratos ao Senhor. Pai, nós oramos não só por nós, mas oramos por aqueles que Sim, Deus, que vão Jesus. ver esse vídeo, por aqueles que vão estar ouvindo Sim, Pai, em através nome desse de vídeo. Jesus. Nós abençoamos, Senhor, cada família, a tua igreja, cada pessoa, que o Senhor tem um propósito, que o Senhor quer Sim, salvar. Pai. Aqueles que já são salvos, que o Senhor continue guardando, continue derramando a sua bondade, misericórdia e fidelidade sobre a vida de cada um. Sim, meu Deus. É no nome de Jesus que nós te agradecemos nessa manhã. Sim, Pai. Invocamos o Senhor para estar aqui conosco, Senhor, nesse momento de reunião, de culto caseiro aqui entre eu e meu esposo no momento, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Estou me recordando aqui nessa manhã a palavra que Paulo diz para os coríntios, que Deus sempre nos faz triunfar através de Jesus. Glória a Jesus. Não importa o momento que eu, que você, que nós estejamos passando, o Senhor nos fará vencer, o Senhor nos fará triunfar Sim, meu Deus. através do Senhor Jesus. Vamos cantar isso. Pai, nós te damos graças, graças por Jesus, pelo qual o Senhor nos dá vitória. Pai, te damos graças. Pai, nós te damos graças, graças por Jesus, pelo qual o Senhor nos dá vitória e nos faz triunfar por meio de Jesus, fazendo-nos vencer em glória e poder, que nos faz triunfar, que nos faz triunfar por meio de Jesus, fazendo-nos vencer em glória e poder. Pai, te damos graças, oh amor, graças te damos, ó Pai, Pai, te damos graças com amor, graças te damos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Tu nos faz triunfar através de Jesus. Jesus venceu o mundo e a morte. Jesus triunfou. Tua vitória, Jesus, é a nossa vitória nesse dia, Senhor, nesse tempo. Obrigado, Senhor, por Jesus. Te damos graças, Pai, por Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor.
Tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh Senhor, queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu. Aleluia. 5:13 diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Meu Deus, que instrução maravilhosa. O apóstolo Tiago está colocando aqui verdades paralelas, em nossas vidas. Verdades que no dia a dia, se atentarmos, a gente vai discernir melhor. O cristão, como todo ser humano, tem momentos de tristeza e angústias, como também tem momentos de alegria. Isso é para todo mundo, tanto o cristão quanto aquele que ainda não é cristão. Mas vamos aplicar em nossas vidas que somos cristãos, É muito importante a gente saber e assumir, concordar consigo mesmo o momento difícil que passa na vida, momento de angústias, de tristeza. Nesse momento, se nós discernirmos, assumirmos, não nos desesperarmos, porque muitos se desesperam, na angústia, na tristeza, nos dias de adversidade. Mas se atentarmos para esse conselho, se conscientizar, não, estou angustiado, estou triste, estou abatido,
vou orar. É o que Tiago está aconselhando a igreja. Ele diz: se está entre vós alguém triste, angustiado, ore, vá orar. Por vários e vários momentos na minha vida que minha alma angustiada, triste, abatida, decidi, primeiro, reconhecer que estou nesse estado de alma, de sentimentos. Segundo, decidi ir orar. Inúmeras vezes foi batata, é a solução, é o remédio para uma alma que está cansada, abatida, angustiada. O remédio é orar. Alguns dizem assim, até um ditado popular que diz: está triste, vá pescar. É ótimo você sair, fazer um passeio, uma atividade física, enfim, é bom. Ameniza, mas não resolve. O que resolve é você tirar um bom tempo de oração. Só que aqui não é a oração da petição, chegar diante de Deus e... Não, é um tempo que Deus quer que você se retire para o seu quarto ou para um lugar, você e Deus. E ali você vai ficar um tempo, seja 1 hora, seja 2, não sei. Mas você ficar um tempo ali para ouvir Deus. Você abrir seu coração para Ele, contar para Ele o motivo da sua tristeza, da sua angústia. E após contar para o Senhor, fica um tempo ali com Ele para ouvir Deus. Você vai ver o quanto é eficaz, o quanto é tremendo isso para nossas vidas. Porque ninguém está isento dos dias maus, dos dias sombrios. Então, é muito bom. Agora, por que isso não resolve para muitas pessoas? Porque, primeiro, elas não assumem, elas não reconhecem, elas não se rendem diante do Senhor, reconhecendo fraqueza, reconhecendo a necessidade e reconhecendo a doença emocional, porque é uma doença emocional. E o único médico da nossa alma, o único, é Jesus. Através do seu Espírito, que é o Consolador, que é o Conselheiro dos nossos corações, mas o Espírito Santo, ele precisa que você busque a Deus, para que Ele age em sua vida. Então é muito importante. Está alguém entre vós triste? Ore. Está alguém triste? Vá orar. Tire um tempo. Derrame lá a sua alma. Não saia dali enquanto você não derramar aos pés do Senhor a sua angústia, a sua tristeza. E você verá que até o final do dia, se você fizer isso de manhã, até o final do dia, eu duvido que a sua alma não estará diferente, curada, transformada. Porque o Senhor é fiel demais. Me recordo aqui de Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. E aqueles que se aproximam do Senhor, é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Muitas vezes busquei o Senhor angustiado, como Davi dizia, que na angústia ele buscava a Deus. E Deus livrava ele de todos os seus temores. O Senhor livrava o coração de Davi. O Senhor não deixava o rosto de Davi, a vida dele ser confundida, porque a oração é um mecanismo que Deus criou para nós nos relacionarmos com Ele. O próprio Senhor Jesus, quando ele recebe a notícia da morte de João Batista, seu primo, Jesus dá a entender nos evangelhos que ele ficou angustiado. E diz, não lembro se é Mateus, eu acho que é Mateus, diz que ele se retirou para o deserto. Para quê? Para orar. Por que Jesus levantava ainda escuro, ainda de madrugada para orar?
porque Jesus tinha alma, ele era homem como nós, é homem até hoje como nós. E como homem, ele precisava estar com o Pai, orando, não pedindo coisas, mas relacionando-se com o Pai. O relacionamento de pai e filho cura o filho. O filho é curado. Quantas vezes o filho está passando, o filho natural agora, humano, passando dificuldades, angustiado no coração. O pai percebe. O pai, exercendo seu papel, chama ele para o colo, para perto, e começa a consolar o filho. E o filho é curado. Por quê? É relacionamento paterno. Não é um relacionamento de busca por interesses naquilo que é do Senhor, mas como filhos. Deus ama os filhos que atendem o seu chamado. Deus, todo dia, Ele vê que nós passamos por dificuldade, mas Ele quer que você o procure. E como filho, vai para o colo. Eu duvido que o filho não sai dali já consolado. Quantas vezes fui orar angustiado, voltando da oração já consolado, já fortalecido pelo Senhor. E como é maravilhoso. E a segunda coisa que Tiago fala aqui, se está alguém contente, cante louvores. É justamente isso. A oração, quando a gente vai para o Senhor, a gente vê o livramento do Senhor. E é o livramento de Deus em nossa alma, em nosso coração, em nossas vidas, que gera o perfeito louvor. Quando Israel sai do Egito, que eles têm a primeira barreira, que era o Mar Vermelho. Eles estavam entre o mar e o exército de Faraó que vinha atrás. Eles olharam para trás e viram a poeira dos cavalos de Faraó que vinham para o alcançar. Ali diz a Escritura que Deus arrancou as rodas do eixo dos carros de Faraó para dificultar, aleluia, para dificultar, para que Faraó não alcançasse o povo. As rodas dos carros de Faraó se desprenderam. E eles não puderam alcançar livramento de Deus. E o mar se abre, eles passam por terra seca. E diz a Escritura que o exército de Faraó foi fazer a travessia e o mar cobriu seus inimigos. Aleluia! Isso é maravilhoso. Quando a gente ora, Deus dificulta as batalhas que eram para nos destruir, para nos alcançar. Deus destrói, Deus dificulta para que os inimigos não nos alcancem. E vai chegar uma hora que eles são lançados no esquecimento, porque o mar tem a ver com isso. Faraó e aqueles inimigos nunca mais perseguiram Israel, porque foram submergidos. Deus tem essa capacidade de fazer isso. E quando isso acontece, você gera pela oração, pela comunhão, mesmo no tempo de angústia, gera o perfeito louvor. Quando eles passam o Mar Vermelho, que viram os grandes livramentos de Deus. Diz que Miriam pega um instrumento de percussão e começa a dançar e começam a cantar louvores. Veja lá em Êxodo qual era a letra do cântico. Eu não me lembro agora. Mas ela canta, porque o louvor significa bem dizer, falar bem. Então eles começaram a bendizer o Senhor, tocando o instrumento de percussão, dançando e se alegrando, porque passou o tempo da angústia. E o livramento de Deus gera o perfeito louvor. Se o louvor não for baseado na experiência de vitória, esquece, não tem valor para Deus. O perfeito louvor, ele tem valor para Deus quando é cantado em espírito, baseando-se nas verdades bíblicas e baseando-se na vitória, na experiência pessoal com Deus. Para mim terminar,
Está alguém contente? Cante louvores. Aqui não está escrito, está alguém contente? Ouça louvores. Podemos ouvir louvor. Você sabe que o efeito do ouvir e do cantar, do ministrar pessoalmente ao Senhor é diferente. Porque enquanto você ouve louvores, você está consumindo, sendo consumidor. Alguém recebeu uma letra de Deus, foi lá no estúdio, gravou uma letra maravilhosa, um arranjo maravilhoso. Para quê? Para alguém consumir, ouvir. Tem um efeito? Tem. Edifica em parte? Sim. Mas não é comparável com a pessoa que para orar e recebe os livramentos de Deus e através disso ministra louvores ao Senhor. É totalmente diferente o efeito. Porque Deus, ele recebe. Então hoje eu vejo a igreja, ela é mais consumidora do que aquela que produz para Deus. Ela consome todo tipo de conteúdo, seja mensagem, seja louvores. Mas o que Tiago está dizendo é para nós cantar louvores espontâneos para Deus. Faça seu cântico para o Senhor. Faça sua música para Deus, baseando nas vitórias e nos livramentos que o Senhor te dá pós-oração. Isso faz toda a diferença. Então, não sejamos apenas consumidores, ouvintes dos conteúdos, seja ministração da palavra ou seja louvor. Podemos fazer isso, desde que não deixemos de fazer o nosso pessoal, o nosso cântico de amor ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Deus abençoe e que as nossas vidas tomem esse rumo, né, da oração, do gemer diante do Senhor até vir o livramento, até vir a vitória, até o Senhor nos fazer triunfar sobre a situação em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós te adoramos por essa instrução maravilhosa da tua palavra, Pai. Senhor Jesus, nos colocamos diante de ti, eu e minha esposa, Pai, como membros do corpo de Cristo Jesus. Deus, nos ajude, nos dê discernimento, nos dê um coração sincero que reconheça que precisa orar, que precisa, Senhor, aleluia, mesmo nos dias de angústia, de tristeza, é nesses dias que estamos prontos para orar, Senhor, ou ficar diante de Ti, muitas vezes sussurrando, chorando, muitas vezes até mesmo sem palavras, às vezes, Senhor, mas fica diante do Senhor, até ouvir o Senhor falando, aleluia, até ouvir o Senhor ministrando, e a partir daqui tudo muda, Senhor. O Senhor nos faz triunfar, o Senhor nos faz, Senhor, vencer, como cantamos aqui na canção. Oh, papai, e é isso que gera o perfeito louvor em nossos corações, a gratidão, o cântico de amor, de gratidão pela bondade do Senhor, Pai. Ensina a tua igreja, nos ensine, Senhor, a nos relacionarmos contigo como filhos, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, graças te damos, Senhor, por Jesus, pelo Espírito Santo, pelo teu nome, pela palavra do Senhor, Pai. Te agradecemos, Pai. Amém.